Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de arrebanhar o gado que estava alongado no cerrado e deixar tudo preparado para pegar a estrada com a boiada assim que romper a madrugada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV está chamando agora os companheiros e companheiras de lida para fazer aqui a nossa reunião planejadeira da jornada que vai ser cumprida. E já vai começando a função com a apresentação da prosa brideira do dia. O caboclo que ganha vida nessa nossa lida de gado não pode nunca ficar parado, mas deve ter sempre a prudência de consultar quem tem as devidas sabedências antes de começar novas experiências com a criação, especialmente se for o caso de escolher a combinação genética e estética mais indicada para tirar da boiada o melhor resultado na reprodução. Pois então, para atender a esta precisão, os amigos e amigas pecuaristas têm um especialista à sua disposição aqui mesmo, na nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Barra do Bugres, em Mato Grosso, mandada pelo nosso amigo e companheiro fazendeiro Egberto Barros, que até já deu entrevista aqui no programa algumas vezes, né? O caso é que ele tem lá uma novilhada F1 Angus com Nelore e está em dúvida a respeito de qual raça usar para emprenhar estas fêmeas, sendo que as crias vão ser engordadas a pasto com suplementação e terminação no confinamento. A primeira ideia era inseminar com um Black Cimental ou Charolais, mas o Egberto está perguntando se tem alguma outra alternativa mais interessante. Pois então, está na hora de escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Egberto. Bem, você falou que você tem uma recria com suplementação e está numa região de calor. Barra do Bugres é uma região de muito calor, ali para setembro, antes de começar a chover, é um calor extremo de 40 graus acima. Então, esses animais que você tem meio sangue Angus, pastam bem, porque até meio sangue do frio, meio sangue europeu, o animal pasta bem. Ele vai pastar, mesmo em temperaturas altas, ele vai pastar. Então não tem problema. Bom, o que fazer sobre essa meio sangue sua Angus, que são espetaculares, eu até apelidei da rainha da pecuária, porque essas meio sangue Angus, você tira uma cria e ainda bate com um prêmio aí nos programas de carne de qualidade, nos frigoríficos, ok? Então, até 30 meses elas entram em programas de carne, como o 1953, que é um programa que preconiza e seleciona animais que não têm cupim, animais pelo menos meio sangue taurinos, e que sejam as fêmeas até 30 meses, elas são premiadas com preço diferenciado no abate. Então, essa fêmea meio sangue, você enxerta ela cedo, e o que fazer sobre ela? Essa é uma boa pergunta aí, para esse calor extremo. Você não vai poder usar europeu. Eu sempre digo que o animal que tem mais que meio sangue europeu no seu sangue, né, que seja mais que meio sangue europeu, ele não vai ter fome se a temperatura não cair de 24 graus, de pastar, ele não vai pastar. Mas você falou que você dá uma suplementaçãozinha no inverno. Então, aí qual raça usar? Sabendo que você dá uma suplementação no inverno e é caprichoso na recria, você pode usar um bimestiço, além das raças adaptadas. Nesse caso, você pode usar o Brangus na meio sangue Angus, que gerará todos os animais pretos. Você pode usar o Braford, que dará animais uma parte vermelha, uma parte preta com máscara, muito bonitos animais também. O Canchim na meio sangue Angus faz um tricross espetacular, tal qual o Santa Gertrudes também. Então, animais de maior porte bimestiços são Canchim e Santa Gertrudes. São animais de grande porte, que você usará nas suas meio sangue Angus, fará bois pesados, muito pesados. E animais mais precoces seria o Brangus e o Braford. Agora, você tem uma outra opção, que são os adaptados. Se você quer fazer animais de maior porte com pelo zero, você pode usar o caracu. Hoje existe o caracu mocho, até na Central, na Gênex, existe o caracu mocho Apollo ou o Eros, que estão muito boa produção. Então você pode usar um caracu mocho sobre a sua meio sangue Angus, que você fará um tricross de altíssima qualidade, pesado e sem pelo.
Se você quiser fazer animal um pouco mais precoce, bem mais precoce, vamos dizer assim, você tem o Cenepol. E você tem o Bonsmara, que transmite também um pouquinho de pelo, mas é espetacular. Na sua meio sangue Angus. Lembre-se que esses bimestiços que eu falei, Brangus na sua meio sangue, Braford, Canchin e Santa Gertrudes, vai gerar um animal que tem um pouquinho de pelo sim, tá? Mas no verão ele perde o pelo e como você vai dar uma suplementação, eles vão responder muito bem, serão animais espetaculares para o coxo, viu? Então você pode ir firme, Egberto, usando os bimestiços, ou então você usa os adaptados, ok? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Nos grotões e nos fundos do sertão, a passarada estava começando a fazer alvorada quando a nossa comitiva madrugadeira pegou a estrada boiadeira saindo da fazenda da Roseira para a ramada destinada. E não é que a pionada esteja propriamente cansada, mas a gente vai fazer aqui uma parada ligeira, porque o caso é de não esforçar demais a boiada. Não vai demorar nada para a gente voltar. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Não é de hoje nem de ontem que a pecuária brasileira embarcou na jardineira da modernidade e abraçou a tecnologia. E o resultado foi um extraordinário aumento da produtividade da boiada e da lucratividade da nossa atividade, né? Mas como todo processo de crescimento acaba tendo algumas dores, com a diminuição da idade da primeira prenhez e com o peso maior dos bezerros no nascimento, as novilhas passaram a apresentar mais problemas de parto. E em algumas fazendas essa consumição está derrubando o rendimento do rebanho na reprodução. Pois então, para fazer o enfrentamento desta situação e campear a solução, o pessoal da ANCP, que é a Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, acaba de tirar do forno um estudo que vai ajudar a identificar e selecionar as fêmeas novas que tenham geneticamente a característica de facilidade para parir suas crias. E para esticar uma prosa a respeito de como é que isso pode ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a médica veterinária Maria Paula Negreiros, analista do setor de genótipos da ANCP, que está em Goiânia, capital do Goiás, e vai participar da função falando ao vivo pelo computador. Boa noite, Maria Paula. É uma satisfação receber sua visita virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico e internetico. Seja muito bem-vinda e fique perfeitamente à vontade, porque a casa é sua, viu? Obrigada, Sidney. Satisfação é minha de estar com vocês aqui hoje e para falar de assunto bom, né? Assunto que é produtivo. Muito bom. Ô, Maria Paula, com matrizes cada vez mais novas, né, e com bezerros cada vez maiores, uma hora isso ia dar problema, né? Como é que foi que a gente chegou a essa situação, hein, Maria Paula? É isso mesmo, Sidney. Como você mesmo comentou no começo, né? A seleção intensa para crescimento, nós tivemos desde os primórdios da seleção na raça Nelore, a intensificação da seleção para crescimento, nós queremos peso, né? Então, com a intensa seleção para crescimento e agora a era das precocinhas, a intensa seleção também para precocidade, culminou nesse problema, na ocorrência de partos distóxicos. Por quê? Porque as novilhas estão parindo cada vez mais cedo, a idade ao primeiro parto está menor, está inferior e a seleção para crescimento é intensa. Então, parir um bezerro de alto peso, de grande tamanho, uma precocinha, parir um bezerro de elevado tamanho é prejudicial para ela, né? Então, em vista disso, em vista desse problema e de relatos de fazendas associadas à NCP, né, visto dessa demanda, surgiu a necessidade de criar essa DEP, a DEP de facilidade de parto, que vai ser lançada esse ano, vai ser uma novidade lançada pela NCP, especialmente para as precocinhas. É uma DEP para ser usada na seleção das precocinhas, para evitar a questão de problemas ao parto. O que é que pode acontecer com as novilhas que tiverem problemas na hora de parir a sua primeira cria, Maria Paula? Isso. Em relação
parto distóxico, né, que a gente fala quando é um parto que tem problema, um parto que enrosca, que precisa de algum auxílio humano, né? Esse parto ele pode ser prejudicial para desempenho reprodutivo e produtivo dessa fêmea, né? Então, vai prejudicar a fertilidade dessa fêmea ao longo da vida dela, vai diminuir a taxa de concepção, sem contar também nos danos que isso pode trazer ao bezerro, né? Pode aumentar a taxa de mortalidade desse bezerro, não só do bezerro, mas da vaca, que o parto pode desencadear em morte da vaca também, né? Ou morte do bezerro, e também ser prejudicial para o desempenho desse bezerro ao longo da vida dele, por conta desse evento que ocorreu durante o parto, né? Agora, falando em termos de seleção e melhoramento genético, né? Por que é que não dá para voltar atrás, nem nessa questão da seleção pela idade das matrizes, nem no tamanho dos bezerros? Isso mesmo, Sidney, porque a gente chegou nisso, né? O nosso desejo era trazer a idade, diminuir a idade ao primeiro parto da fêmea, né? Selecionar para precocidade sexual. Nós sabemos que quando nós selecionamos para a idade ao primeiro parto, né, reduzir essa idade ao primeiro parto, nós garantimos que essa fêmea ela possa entregar um bezerro a mais ao longo da vida dela. Então, a cada ano que a gente encurta na prenhez dessa fêmea, a idade ao primeiro parto dela, nós vamos garantir um bezerro a mais ao longo da vida dessa fêmea, né? Então, se nós atingirmos esse objetivo, que é reduzir a idade ao primeiro parto, e nós também não podemos perder em seleção para desempenho, né? Em peso, então nós não queremos que nasça um bezerro pequeno, um bezerro que não vai desenvolver, nós temos que ter uma ferramenta, uma outra saída, né? Uma ferramenta auxiliar de seleção. Então, foi com esse objetivo que surgiram os estudos para facilidade de parto, né? Visando uma alternativa de seleção, uma ferramenta que vai auxiliar o criador a utilizar as precocinhas, mas também sem perder desempenho nos bezerros e ao longo da vida do crescimento desse animal. Como é que é, então, esse caminho aí que você está falando, né, que vocês estão encontrando para resolver essa questão? Como é que foi feito esse estudo e o que ele está oferecendo para o pecuarista? Isso. Esse estudo, ele já tem 5 anos, desde 2019, começou-se a investigar essa característica por demanda dos criadores, então em busca de procurar uma solução para a demanda do mercado, né, que as precocinhas estavam com muitos relatos de problemas ao parto, então em busca de solucionar esse problema, essa demanda dos criadores, foi realizada uma parceria entre a NCP, Alta e Melhora Mais, para buscar uma solução. E aí que surgiu a ideia da facilidade de parto. Desde então, nós estamos coletando dados de facilidade de parto, o dado relacionado ao parto, né? Então, se aquele parto teve uma assistência ou não, além do peso ao nascer também, que é outra informação que as fazendas nos mandam. Então, nós já temos um banco de dados compilados aí de aproximadamente 39 mil dados de facilidade de parto. Esses dados já estão incorporados na nossa base, já foi rodado análises preliminares, testes para verificar a robustez dessa avaliação, né, dessa característica, para verificar se realmente é viável a seleção para essa característica. Então, já são 5 anos de estudo e a partir das análises e comprovada a robustez da característica, ela será lançada esse ano, agora em agosto, na Expo Genética, em Uberaba, no nosso seminário da NCP. A ADEP de facilidade de parto vai estar disponível para os criadores associados à NCP. Maria Paula, então agora você vai identificar e selecionar essas fêmeas, né? E você tem como saber se uma novilha com facilidade para parir vai passar essa habilidade para suas filhas futuramente? Uma maneira, dentro do melhoramento genético, né, nós temos a herdabilidade, que é a medida que mede o poder dessa característica ser transferidas para a progênie, né? E a facilidade de parto foi uma característica que teve uma herdabilidade moderada e uma herdabilidade direta e materna. O que é essa diferença, né, Sidney, de herdabilidade direta e materna? Herdabilidade direta é o poder da característica ser transmitida para os descendentes.
Então, um poder direto da transferência daquela característica. E a materna é que significa que ela também tem um componente materno, que vem da mãe desse animal, ou do avô materno, né? O que o avô materno está passando para a mãe, que vai ser passado para as progênies. Então, essa característica teve uma herdabilidade moderada, tanto para o efeito direto, quanto para o efeito materno, que significa que ela vai ser transmitida para gerações e ela pode ser selecionada e aplicada na seleção, porque ela tem o poder de ser transmitida. Agora, esses bezerros, né, nascidos destas novilhas com maior facilidade de parir, eles não vão ter os mesmos problemas de desenvolvimento que os filhos daquelas outras matrizes que tiveram complicações no parto? Isso, a ideia é que não, né? Que a gente selecionando a fêmea para facilidade e quando a gente for fazer os acasalamentos desse produto, que também leve em consideração essa característica para auxiliar na seleção, né? Hoje, dentro da raça Nelore, o que nós utilizamos como medida para tentar evitar esse tipo de problema é a DEP de peso ao nascer. Porém, a DEP de peso ao nascer, nós temos que selecionar para peso ao nascer mais baixo. Quando nós selecionamos para peso ao nascer mais baixo, nós podemos prejudicar o desenvolvimento do animal ao longo da vida, porque o peso ao nascer é correlacionado com o peso de desmama, com o peso sobre ano, né, com o peso ao longo da vida desse animal. Então, se nós selecionamos para baixo peso, nós podemos prejudicar os crescimentos em idades posteriores. Quando nós analisamos a relação da facilidade de parto com o desempenho de peso, nós vimos que ela tem uma baixa correlação, uma baixa associação entre o desempenho de peso com a facilidade de parto. O que significa isso? Que se nós selecionarmos para touros com uma alta facilidade de parto, nós não vamos estar prejudicando o desenvolvimento do animal ao longo da vida dele. Então, é uma medida sensacional para ser utilizada dentro da seleção, porque além da gente estar conseguindo selecionar para partos com maior facilidade, também sem prejudicar o desenvolvimento desse animal ao longo da vida. Muito bom. Maria Paula, eu queria agradecer demais a sua participação, dar os parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo, né? Mandar um abraço para você e para todo mundo aí da ANCP e até a próxima. Obrigado, viu? Obrigada, Sidney. Abraço para vocês também. Até mais. Até. E veja a seguir. Com dificuldade de achar a boiada terminada na quantidade e da precisão do seu patrão, o comprador de gado está sendo obrigado a correr trecho no chão do sertão para fazer a carga do caminhão. E mesmo aumentando o preço, não está dando conta de esconder que a programação de abate já começou a encolher. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Estamos de volta aí, conforme a gente tem falado aqui, dia sim e outro também, e já está todo mundo vendo, o que está acontecendo nas principais regiões de comercialização de animais do país é que, com o avançamento do tempo no calendário e o aprofundamento da estiagem, agora o que está mandando no nosso mercado pecuário é a oferta de boiada terminada, que está ficando cada vez mais apertada. Por conta disso, para fazer o seu serviço, o comprador está tendo de correr chão no sertão para achar mercadoria e de largar mão de sovinagem na hora da negociação para poder completar a carga do caminhão. O resultado foi que, primeiramente, desde o começo do mês presente, a cotação já está manifestando grande firmeza. E falando assim, no geral, a nossa praça boiadeira já fez o devorteio e embicou de vez na subida da ribanceira. E, segundamente, mesmo com o dono do frigorífico fingindo desinteresse na negociação, na intenção de não jogar mais lenha nesta fogueira subideira, não está dando mais para esconder, e a cada dia fica mais evidente, que a programação de abate na indústria já começou a encolher, justamente por causa da carestia de mercadoria. Já a respeito da demanda aqui no nosso próprio terreiro, o que tem para ser contado é que, com o trabalhador brasileiro sentindo a quenturinha gostosa do dinheiro na algibeira, o açougueiro está comemorando o aumento do movimento no balcão do seu estabelecimento. E até já reforçou o estoque na Câmara Fria para melhor atender à sua freguesia. E a exportação, que andou numa toada mais amansada em junho, se animou de novo na primeira semana de julho, com um crescimento de nada menos que 41% no volume embarcado, comparando com o período correspondente do ano passado. Para a amiga pecuarista, o caso agora é de esticar a vista para enxergar, logo ali na frente, o que é que pode acontecer quando o gado engordado no confinamento começar a chegar em maiores quantidades no mercado. Em relação a esta questão, a previsão dos especialistas é de que a primeira rodada da atual temporada ainda não será grande o suficiente para abalar a cotação.
Mas com a alta no valor da arroba e a redução no custo de produção, o segundo giro vai ser bem maior. E, no final, o tamanho do rebanho terminado no coxo este ano deve ser o maior da história do setor. Passando o traço e fechando o compasso, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões consultadas regularmente no Brasil inteiro. E, mais uma vez, a vantagem foi do companheiro fazendeiro, porque em todas estas praças consideradas, a arroba subiu. A lista destas arribadas foi encabeçada pelo Triângulo Mineiro, nas Minas Gerais, onde o boi aumentou para R$ 210 para pagamento a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No mesmo trieiro de Morro Acima foi o estado do Rio de Janeiro, que trabalha agora com o macho a R$ 220. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi passou para R$ 207. No sudoeste de Mato Grosso, a vaca melhorou para R$ 188. A fêmea também subiu sozinha em Redenção do Pará para R$ 175. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho foi promovido para R$ 8,80 o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 264 se o negócio fosse por arrobas. O sertão onde eu plantei minha morada, na concertação da madrugada, dobram canarinhos, sabiás, pintacilgos e curiós. E naqueles cafundós cantam juruquerês, curruíras, bentivis e saracuras, enquanto brancas arapongas, nas alvuras do seu encanto, martelam sons metálicos, tinindo e retinindo. E quando o sol faz o seu descampamento, iaçanãs, patativas e surucuás completam o meu contentamento de poder morar, viver e sonhar aqui neste lugar. A gente fala aqui com frequência, e disso os amigos e amigas já devem ter sabedência, mas não custa fazer a recordação, de que estas trovinhas de rima pobre, mas de propósito nobre, foram escritas por mim mesmo na intenção de terminar a nossa função de todo dia aqui na televisão de um jeito mais leve, falando das belezas da nossa natureza e da riqueza da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Quem também aprecia tanto quanto nós a poesia cabocla, com certeza vai gostar de ler os 4 livros da série Versinhos de Caipira, que eu publiquei juntando estas minhas prosinhas rimadas. E se por acaso algum companheiro ou companheira, boiadeiros ou não, quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou toda a coleção, podem ligar para mim mesmo no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Do que foi apurado no eito e no mercado, não ficou nada sem ser falado, e na esperança de que o companheiro tenha ficado satisfeito com o serviço feito, a comitiva pede licença para fazer a retirada, deixando já marcada a volta do Terra Viva DBA na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã, antes do almoço, e logo depois da janta, às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.